Primeiramente, Renatinho, muito obrigado, meu irmão. Esse bate-papo aqui, a audiência aqui, são pessoas, a maioria, a minha galera, né? Pais, garotos que sonham ser jogador de futebol, sonham brilhar no futebol, e você vai poder contribuir muito. E antes de mais nada, agradecer, porque são 12 anos de parceria aí, né? Você como parceiro da Gol Mais Gol, cliente da Gol Mais Gol. Obrigado, viu, Renatinho? Obrigado você, Fábio. Pô, obrigado pelo convite, assim, da gente tá falando tanta coisa, né? São 12 anos aí, eu te vi também chegando aí, né? Era o DVD, né? Físico, né? DVD, CD, né? DVD. Aí depois o Já CD, foi, passou, né, meu irmão? aí depois o CD e é legal, cara, é legal te ver aí. Agora, com muita gente fazendo aí, é com você aí, os DVDs ainda, né? Os CDs agora, DVDs, enfim. Muito legal. Agora é Obrigado link, pelo né? convite. Agora tudo é link. Tudo é link. Renatinho, antes, a pessoa que não te conhece, né? Se apresenta aí rapidamente, aí já vai entrar num bate-papo legal. Para quem não te conhece, né? Fala um pouquinho sobre o Renatinho e aí já começa o nosso bate-papo. É engraçado, que o meu nome é Clécio Renato, né? Só que todo mundo me conhece como Renatinho. Não conhece como Clécio, não. Clécio, nem a minha família, quase. Então, eu estou aí há quase 20 anos no futebol, né? Sempre trabalhando com a base, né? Sempre aquele trabalho lá de trás, né? Como eu sempre costumo falar, é o garimpo, né? É para se encontrar o diamante, isso aí vai sendo lapidado. Tivemos alguns êxitos, né? O trabalho árduo, assim, com tempo, né? Demanda bastante tempo, mas graças a Deus deu bastante frutos, né? E resultados para o futebol brasileiro, e alguns foram mundiais. Certo, obrigado. Renatinho, hoje as pessoas, eu vou começar já com uma pergunta quente aí, cara, beleza? A maioria dos garotos, muitos começam em clube novo, outros não. Só que muitos querem desistir quando já está com 19, 18 anos, 20 anos, acha que já não vai dar mais. Alguns desistem com 21, com 22, que foi até o meu caso também. Mas eu vou dar a palavra para você falar de um jogador extremamente bem sucedido no futebol brasileiro, jogou nos dois clubes de maior torcida no Brasil. Foi um jogador que teve uma carreira excepcional, brilhou na seleção de Portugal, jogou em Portugal, que é o Liedson, né, cara? No qual que você gerenciou e trabalhou por muito tempo. Então, comenta aí, a gente sabe que o Liedson começou a jogar com 22 anos. Comenta aí um pouco da caminhada do Liedson, o que você pode falar com quem já está com uma idade avançada e passa um pouco dessa experiência para o pessoal. É assim, Fábio, são vários caminhos, né? Mas eu vou começar a pontuar essa carreira de uma forma seguinte: o Liedson sempre foi um cara que fez gols, certo? Não foi no profissional. O profissional foi visto por todos nós. O Liedson, ele recebe a oportunidade porque lá na Bahia existe como se fosse aqui a Copa Kaiser, né? E lá tem um outro nome, Inter cidades, tal. Intermunicipal lá, né? É isso aí. É isso mesmo. E o Liedson, ele vinha por vários anos sendo artilheiro, vice-campeão, e esse ano, né, ele foi artilheiro e vice-campeão, e ele recebeu ele acaba ali indo pro Poções, né? Da Bahia. Ele recebe um convite para passar uns 15, 20 dias lá. E foi aí, acabou que ele faz o campeonato baiano, e depois uma empresa leva ele para Curitiba. Isso estamos falando de 22 anos de idade, entendeu?
mas ele era um cara que ele trabalhava no mercado, Fábio, só que à noite ele fazia o trabalho dele, que é o trabalho físico para o futebol. E Ele sonhava ainda, isso, né? ele sonhava com isso e ele se preparava. Ele se preparava para isso e quando entrava ali dentro de campo, ele se transformava, esquece. Aí não tinha muita coragem, enfim. E aí teve essas chances, é por isso que as coisas acabaram acontecendo para ele, né? E aí ele fica ali, acho que 5 jogos no Poções, acaba ali o primeiro turno, vem o segundo turno, e aí dão uma chance para ele, onde ele acaba, acho que em 10 jogos, fazendo 9 gols, e aí ele vai para Curitiba, e ali ele vai, em Curitiba, ele vai para uma empresa chamada Império do Atleta, e ali ele vai de contrapeso ao Curitiba. Como é contrapeso? Uma pessoa chamada João, né, que era o dono do passe dele lá na época, do passe não, é do clube, aliás, faz um negócio com o Curitiba e condiciona, olha, me leva o Liedson. E ele foi. O centroavante, na época que ele foi, era Evair e Edmilson, do Palmeiras. O centroavante, os dois, a dupla de ataque. E ele ficou lá. Nada de chance, mas ele sempre falava que ele trabalhava para ele. Nunca. E aí até que colocaram ele lá, que o Edmilson sentiu, o Evair também teve um problema, foi o terceiro, acho que amarelo, eu não lembro bem a história, enfim, deu oportunidade para ele, ele entrou, fez 2 gols, acho que na partida, nunca mais saiu, depois veio o Flamengo, e aí a história conta toda essa trajetória dele aí, né? Onde ele passou, ele fez gols. E de lá ele foi, se eu não me engano, aí do Coritiba, Flamengo. Aí ele chega aqui. Flamengo. Ele chega aqui Hã? em 2003, né? Em 2003, e ali ele chega ao Corinthians, ele é campeão paulista em 2003, né? E depois veio a proposta de Portugal, e aí ele foi embora, e foi todo esse sucesso em Portugal também, onde chegou a... Ele depois, o Liedson, ele chega em Portugal, o primeiro ano ele fica 10 jogos sem jogar, Fábio. É mais ou menos ali entre 7 e 10 jogos. Ele se torna ainda o vice-artilheiro português esse ano que ele chegou. O treinador dele, inclusive, é o Fernando Santos, que ainda hoje é o treinador da seleção. E aí o segundo ano ele acaba fazendo muitos gols, mas assim, muitos, eu não sei se foi, eu não tenho um número exato, se foi 39 ou 43, que ele perde a bota de ouro, porque Portugal era 0,5 a votação pela FIFA, não 1, né? Então ele acabou perdendo para os demais que fizeram menos gols, mas pela pontuação da FIFA ser 1, né? Aí ele acaba perdendo, e aí ele começou a jogar muito bem lá, renovou. O Liedson, acho que ele tem 9 anos de Portugal, se eu não me engano, né? Sempre trabalhando nesse mesmo ritmo aí, um cara que por ano deixava aí 25 a 30 gols por onde ele passou. Aí a gente, você vai falar um pouquinho mais quanto tempo que vocês trabalharam juntos, né? Você trabalhando na carreira do Liedson, que teve grande sucesso em todos os clubes que passou, nunca se envolveu em nada publicamente, né? Que desse a imagem dele, então era preocupado, mesmo começando com 22 anos a jogar, né? 22 anos foi o primeiro clube dele, saindo da Bahia, imagino que de uma família humilde,
de um estado que não é grande, não é um grande centro, como São Paulo, Rio de Janeiro, né, outros estados, e vingou sendo um jogador de sucesso. Só que ele já era artilheiro, como você falou, né? Ele já era um jogador artilheiro e ele se preparava. Agora, qual característica de todos, você vai falar quanto tempo vocês trabalharam juntos, qual característica hoje você pode distinguir, né, cara? Até para quem, os pais que estão assistindo aqui, e você vai falar da tua experiência até com outros atletas, mas qual característica que você mais chamava atenção no perfil do Liedson? Então, é assim, ô Fábio, a minha história com o Liedson não é uma história que eu vejo ele jogar e aí a gente se interessou, né? Eu trabalhava numa empresa, eu fazia tudo ali na empresa, o Liedson chegou lá, essa empresa tinha o Nilton volante, tinha o Jô com 14 para 15 anos, né? Então eu fazia tudo na empresa. Essa empresa ficava ali na Vila Carrão. Essa empresa pertencia ao Magu, né? Uma pessoa chamada Magu, era um empresário, trouxe várias pessoas para lá, o Liedson ficou ali, que esse Magu fez uma parceria com o João, que é o dono do Prudentópolis, e acabou fazendo o negócio do Liedson no Corinthians, né? Eu conheci o Liedson eu conheci o Liedson, ele estava no Flamengo, é isso mesmo. 2 jogos é que ele veio para cá, eu acabei acompanhando, mas aquele oi, tudo bem. Eu fiz amizade mesmo com o Liedson em 2003, isso mesmo, em 2003. Então, a gente já tem aí bastantes anos aí, são 17 anos, né? Toda essa história toda aí, 17, 18 anos. Então foi isso. Aí a gente acabou tendo um vínculo ali, ele acabou gostando de mim e tal, e aí eu comecei a entender as características do futebol, né? O que eu posso falar aí para o pessoal? O Liedson é um cara que não tem preguiça, né? O Liedson é extremamente profissional, né? O Liedson não tem, que nem hoje, né? Vai todo mundo, como eu estou aqui, né? De camiseta, hoje tem 500, tem o operário da bola, porque obrigado pelo empresário, né? Mas eu sempre fui o operário da bola. E aí eu comecei a entender futebol ali, mas hoje você vê um monte de gente, o cara joga, o cara não joga, toda aquela confusão, né? O cara, toda aquela coisa que cada um tem o seu jeito de ver. Eu fui vendo o Liedson, o Liedson fez com que eu despertasse para olhar esse lado do futebol, sabe? Olha só, como que o cara venceu, 22 anos, né? Então, foi isso que acabou assim, foi os jogos que fez eu entender como o Liedson trabalhava, como o Liedson jogava, sabe? Porque naquele tempo não tinha aquele scout, que hoje você tem várias pessoas, você tem todo um computador, você vê o jogador em 5 minutos, né? Vários caminhos. Eu tinha que assistir os jogos, né? Então então o Liedson, ele despertou, né? Eu vi o Jô ali também um pouquinho, que eu ia aos treinos, eu ia vendo tal, né? E aí o que me despertou muito foi isso, essa coragem dele, essa coisa dele, sabe? Não importa se eu estou no banco. Ele nunca foi de banco, mas eu estou dizendo assim, ele não importa se o treinador não me colocou, eu vou treinar muito mais, porque essa oportunidade vai ter que aparecer, nem que fosse 5, 10 minutos. E aí foi o diferencial dele na vida dele, que a oportunidade apareceu. Se mantinha sempre motivado, né? Sempre motivado. E hoje na tua visão, né? E aí depois disso você teve inúmeros atletas que você trabalhou também, né? A visão que você tem assim hoje, qual a idade limite, na tua opinião, hoje para o atleta poder ingressar num clube? Quem não teve experiência, exemplo do Liedson. Cara, eu acho que assim, hoje, Fábio, a gente está falando de um outro tipo de futebol. É muito precoce hoje, né? Não colocando assim o desânimo em ninguém, né? O caso do Liedson, de repente, eu não sei o número exato, mas de
de 100 mil vai acontecer um, né? Mas poderia acontecer mais se a pessoa tivesse coragem, pelo menos, treinar fisicamente. O que está acontecendo hoje, existe uma certa preguiça, né, nos jogadores que se acham jogadores, né? E hoje futebol é números, né? Não adianta a gente aqui falar o cara joga demais, o cara é bom, né? Mas eu acho que uma idade assim, 18, 19, ainda tem tempo. Ainda dá tempo, precisa entender se a pessoa está disposta a jogar uma bezinha, né? Porque a transição para o profissional, esse é o departamento, esse é o departamento, não, essa é a parte mais difícil que eu vejo. Então o cara tem que seguir uns caminhos diferentes. É aquelas coisas lá da bezinha, né? É arroz, é salsicha. Às vezes a salsicha vem com nervo também, né? É difícil. Mas quando a gente fala o atleta começar com uma certa idade, eu imagino no mesmo molde, não é só vontade, no mesmo patamar de um Edson, um jogador artilheiro, ele vem sendo artilheiro dos campeonatos amadores, um jogador que corre o tempo todo, treina no tempo livre e está disposto a vencer. Porque para você ter uma oportunidade num profissional acima da idade, acima de 20 anos, tem que estar nesse nível, imaginando, fazendo tudo o que o Edson fazia. Senão fica difícil, né? Não, então, fica difícil. Fica muito difícil, porque hoje você está vendo futebol, hoje futebol, eu posso te dar, hoje um volante corre 12, né? Um atacante corre 9. Então, como é que vai fazer essa parte dessa... Como é que você vai arrumar um teste para um jogador que está em casa? Entendeu? Ele tem que maturar essa parte física dele, né? Quando a gente fala do Edson também, o Edson tem um perfil, o Edson estourou com 22 anos, como você falou, ele já era artilheiro dos campeonatos amadores, corria à noite e ele já tem uma genética de velocidade, um estilo que favorecia também ele. O Edson não tem nada de base mesmo, Fábio, isso é verdade, né? Então é por isso que eu sempre me atento a essa questão da parte física, que eu sempre fico falando para o jogador, filho, dia sim, dia não, começa com 2, vai 3, aí depois você chega a 5, depois 8, que eu acho que para mim o ideal, né? Não é questão que seja o ideal para jogar futebol, mas é para você maturar a parte física, entendeu? Quando você tiver uma oportunidade, nada vai... nada não, eu creio que as coisas vão correr super bem melhor do que você ficar em casa esperando o empresário, né, te arrumar, que hoje o futebol mudou, hoje é números, hoje é um monte de situações, por isso que está tendo, hoje o pessoal está querendo lançar o jogador despreparado, de qualquer forma. Tem muitos pais que eles falam o seguinte, Renatinho, e aí eu tenho a minha opinião, vou falar, quero a tua visão. O jogador que na base, ele precisa de empresário para ingressar no clube ou ele consegue ser empresário? Cara, eu vou levar uma história aí de um amigo meu, que ele acabou sendo campeão do mundo, né? O Vampeta é um amigo particular e pessoal meu há muitos anos, desde 2003 também. O Vampeta, ele viu uma placa lá na cidade dele, que é difícil você ver alguma coisa de futebol para a cidade dele, como ele, o Edson, né? E ele, olha, peneira é no Vitória. Então, eu não queria falar do empresário, né? Eu quero falar para o menino despertar realmente para o futebol. O empresário é uma consequência desse trabalho. O Vampeta foi lá, pediu, acho que dinheiro para a tia, para o tio, agora eu não lembro bem a história, mas é mais ou menos isso, e pegou o ferry-boat e foi lá treinar. E ali ele teve com o Dida, o Alex Alves e tal, e ele fala, Renato, você fala uma coisa que é verdade, o empresário
não é o momento do empresário. Foi o momento que ele foi lá, ele despertou. Eu vou lá. Ele teve uma. Né? Estava preparado, jogava lá é baba, né? Jogava 7 horas da manhã, 9 horas, né? Então hoje as pessoas já não querem. As pessoas querem. Aí eu vou falar quer que o empresário ligue agora para ele, porque ele fez um campeonato e acha que as coisas, né? Isso estou falando o pessoal da base, né? É da base. Então eu acho que A base. entendeu? Então esse é o exemplo que um cara que foi lá e como é que se Foi lá e fez. né? Assim, né? O que eu posso falar, depois de atender quase 3 mil empresários, e quando eu jogava, eu achava que tinha que ter um empresário para as coisas acontecerem, eu tinha essa visão, mas hoje, depois que eu parei de jogar e vim com algo mais gol e atendendo esses quase 3 mil empresários, e clubes também, o empresário ele é uma engrenagem importante, mas no começo você não precisa, o pai, o garoto que está nos ouvindo aqui, ele não precisa de um empresário para ingressar no clube. Ele precisa, como você falou, a exemplo que o Vampeta fez, foi lá, deu as caras, está preparado, está jogando, está no nível muito bom, vai ter oportunidade e quando der oportunidade agarrar. Agora, também você não pode ficar escolhendo o clube. Inicie em algum clube e depois o empresário ele vai fazer um trabalho para alavancar a carreira do garoto. Não é isso? Sim, falou tudo. Falou tudo. Por isso que hoje nós vamos em alguns jogos, torneio, você acaba vendo que tem mais representantes do futebol do que outra coisa, né? Todo mundo está de olho. Hoje o negócio ficou muito profissional, né? Ficou muito precoce também, né? Mas o que você falou, você está coberto de razão, Fábio. É uma outra etapa para o empresário, entendeu? É uma outra etapa. Você, um garoto que está começando, né? Na tua visão, existe uma idade ideal para ele ingressar no clube na base? Tem alguma idade ideal? 8, 10, 11, 12, 13, 15? Qual a tua visão sobre isso? Ô, Fábio, é que quando você faz essa pergunta, a gente acaba entrando em vários níveis, vamos dizer assim, níveis que eu digo assim, de classe, né? Por quê? Não dá para mim falar para o menino que mora lá no fundão, no bairro dos Pimentas, né? Onde eu fui, tal, falar para o menino que ele tem que começar com 13 anos. Ele não tem o que comer, ele precisa trabalhar. Nós temos isso é realidade. Agora, para a pessoa que tem uma classe melhor, ele começa cedo, ele começa aos 10, 8 com o salão, 10 ali no salão, faz a transição para o campo, né? Isso tem um diferencial também. No futebol ele chega mais preparado, né? Mas isso não quer dizer que o cara que não tenha condições não possa chegar, como a gente tem várias histórias. Eu acabei de contar uma aqui, do Vampeta, né? O próprio Liedson, né? O Liedson é outra história, é outra que é só jogando, é só metendo as caras, indo para dentro, né? Fazendo jogos, números, ali que alguém vai ver e vai, lógico, um pouco mais tarde, né? Por quê? Eu digo isso, você acabou de falar, me perguntar, o Liedson não teve base, não teve nada, não teve uma alimentação legal, né? Não teve adequada assim para os trâmites, né? Mas é diferente um menino de 10 anos que está ali num clube grande, então ele tem o café da manhã, o almoço, a janta, né? Então ele acorda, ele toma café, futebol. Ele almoça futebol, janta futebol e toma o café da noite futebol. Ele está dentro do futebol. Eu sei que tem muitos dispersos, mas ali existe hoje o departamento de análise, departamento de tudo. Hoje o cara dá um grito de dor, tem todo mundo, né? A nossa época não era assim.
Mas eu acho que então, eu preciso te responder nessa questão de encorajar esses pais, os jogadores que estão aí assistindo novos, né, a fazer um trabalho físico, sabe? É isso. E procurar o teu caminho. Não importa que se seja na Bembembense, Chonhoense, entendeu? A oportunidade vai vir e você vai estar preparado ali, alguém já você muda de nível e vai indo. Até você achar o empresário ideal também. Hoje o futebol está muito globalizado, né, Renatinho? Antigamente a comunicação não era como era hoje, como é hoje. WhatsApp, redes sociais, era caro fazer até uma ligação antigamente. Quando o atleta queria uma oportunidade, ele ter acesso a alguém era muito difícil. Hoje não. Então quando a gente fala em idade, quando a gente fala em ingressar, cada um tem seu tempo. O que não pode é estar jogando em ambiente que ele não vai evoluir, ambiente que não é competitivo. Eu vejo assim, quando o garoto ele começa muito novo, tem garotos que eu conheço, né, clientes, que eles começaram a jogar com 8 anos de idade, futsal, com 11 anos fizeram a transição, e o pai colocou uma grande impressão nesse garoto, desde muito novo. Quando chega a 17 anos, ele está em clube, ele pede para parar de jogar, ele explana. Ele começa a ver, as coisas não começam a acontecer como ele gostaria, ele está até em clube, mas não se tornou um jogador de renome. Ele começa a ver um monte de jogador da época dele despontando, e aí bate 18 anos, ele ainda em clube, às vezes um clube de 1 a 2, ou um clube de uma primeira, mas não tem tanto nome, ele não é do profissional, é da base. Eu conheço muitos casos que acaba abandonando, acaba não querendo jogar porque empapuçou, né? E se encheu do ambiente. Então, eu vejo os dois lados, né? Eu vejo que o pai tem que tomar esse cuidado aí. Até os 12 anos, deixar o moleque jogar num ambiente bom, mas sem pôr uma pressão como alguns pais colocam, infelizmente, como a gente acompanha o futebol e acaba observando. Renatinho, na tua visão, na tua opinião, um garoto quando ele está na ponta do casco, estou falando assim porque eu tinha uma visão, né? E a gente tem que imaginar o seguinte, quando o garoto não está preparado, ele não está bem, não vai ser fácil, ele vai penar. A exemplo de uma pessoa que vai fazer uma entrevista, se ela não teve experiência, ela vai ficar nervoso. As primeiras entrevistas vai ficar nervoso. Se não teve um curso, uma preparação, não fez nenhum curso, não adianta querer buscar uma multinacional, correto? Não teve nenhuma experiência, como vai buscar uma multinacional? Mas um garoto na base, um garoto aí de 15 a 18 anos, né? 15 a 18 anos. Se o moleque estiver tinindo, bem, vamos levar em consideração um garoto bom de bola. Quanto tempo você acha que uma pessoa experiente do clube consegue já identificar o talento técnico desse garoto? Muito rápido, né? Você aí, no meu ponto de vista, se eu estou dentro de um clube, eu não preciso mais do que 3 dias, né? Para ver que tecnicamente o menino tem coisas muito diferentes, né? Isso aí é muito rápido. Agora, a maturação que a gente estava falando um pouco atrás, não voltando ali atrás, mas já sempre colocando e caminhando junto, né? Essa parte que os clubes poderiam ter um pouco mais de paciência, entendeu? De querer com que o menino evoluísse, entendesse. Mas isso só não acontece na base não, Fábio. Mais para frente eu vou falar até um caso que aconteceu comigo mesmo. Aí, né, que a gente está com o menino aí já faz uns 7 anos e até no profissional o cara sente a mesma dificuldade. E quais os erros, a gente está focando muito em base, com o objetivo, que é o pessoal que nos acompanha, né, os pais, as dúvidas que eles têm, quais os erros comuns que você enxerga, que acaba até prejudicando, não sei se essa pergunta é adequada, ou que você pode passar, os erros comuns que os pais, ou mesmo os garotos fazem, que impedem ele prosperar para se tornar jogador profissional e seguir sendo profissional, né? Fábio, então, essa parte aí,
os pais, eles acabam, por muitas vezes, complicando, porque eu não sei qual o motivo, qual situação que eles vivem, então o moleque tem uma pressão de, eu tenho que ajudar a tia, o pai, a mãe, o irmão, a irmã, e aí não se fala de futebol. Não se fala. Você vai assistir um jogo de base, nossa, você viu o fulano jogou demais, puta, meu filho, e aí, mas ninguém tá falando de futebol, ele não marcou, ele não combateu, mas ele jogou pra caramba. Eu não consigo entender, ele não jogou nada pra mim, eu não vi nada, mas lá pra eles é uma confusão, cara, de emoções, de coisas. O que eu vou dizer aqui? Eu respeito, mas a gente precisa falar de futebol, a gente precisa viver futebol, a gente precisa respirar futebol, né? Não adianta. Pô, eu, sem brincadeira, eu fiquei com Herculano Edson ali, 9 anos em Portugal, desses 9 eu fiquei 2 ali, então eu fiquei com ele ali na segunda maior escola do futebol, foi por isso, graças a Deus eu tenho... E a ele eu tenho essa visão muito diferenciada do futebol, muito fria, né? Eu vi o departamento, por isso que é o clube que, acho que talvez que mais, segundo ou terceiro que mais vende jogadores na Europa, né? Então, que é muito detalhe, entendeu? E é explicado para o pai todas as questões que às vezes o pai quer ultrapassar os limites. Por que o meu filho não joga? Sabemos também que existe muita coisa, principalmente em clubes pequenos, que Deus o livre, não vamos entrar nessa questão aqui, porque não é o que estamos falando, né? Mas eu vejo, cara, que existe uma certa responsabilidade em cima do garoto com esses vários temas, sabe, Fábio? Então, quer dizer, o jogo é às 9, vamos supor, se o cara é muito novo, né, não tem concentração, o cara mora aqui, aí o cara chega lá, tal, não se preparou direito, o jogo é às 9, ele chega 8h15, 8h30, né? Você vê um garoto de base chegando, o treino é às 9, ele nunca chega às 8. Eu nunca vi um menino de base chegar às 8, para fazer nem que for um alongamento, que é um complemento chamado, uma coisa muito simples, para depois se preparar o treino. Não, ele chega 10 para as 9. Né? É por isso que a gente acaba ainda tendo tudo isso aí que você está perguntando, essa enxurrilhada de coisas numa cabeça de um menino que tem 15, 16, 17 anos. Como é que pode? Ele tem que pagar a conta, ele tem que... aí gosta de um samba, gosta de um... né? Aí começa a ver os bigodes também, né? Os bigodes acabam com tudo. Aí o pai fica louco. Nós estamos falando de profissionalismo, né? E aí, quando a gente fala em educar o atleta profissional, porque hoje o jogador fora da curva, né? Um jogador muito diferenciado, não é sempre que aparece, muito pelo contrário, né? A gente vê até a nossa seleção brasileira, e nós só temos um jogador, que é o Neymar, tem vários jogadores de nome lá, mas um de peso. O Neymar não tem ninguém que combate ao Neymar para falar, ó, na época 2002 tinha Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Fenômeno, um monte de jogador de peso, né? A seleção hoje não tem. Isso tem a ver com o desenvolvimento. É a questão do profissionalismo, né? E aí, eu não sei, hoje o volume de empresários existem demais. Eu acompanho isso de muito. E às vezes acaba até paparicando o jogador e começa a dar um chutinho mais ou menos diferente. E aí o garoto já acha que está garantido, e aí acaba não rendendo, acaba se garantindo na pessoa e acaba esquecendo de trabalhar. Faz parte toda essa evolução aí do futebol, sabe? Eu entendo a tua pergunta, eu não posso brecar, não posso parar com essa evolução, mas você tocou em um ponto crucial, primordial aí, que é o cara vai a um torneio, viu, é um jogador, e aí o cara, ele precisa ser trabalhado, você pontuou bem. Aí paparicado, aí toda a família também
se sente paparicada, porque, né, e o trabalho acaba não sendo feito e ele acaba se perdendo, né? Isso quando tem família. E quando não tem família? Não é que não tem família. Nossa, é. É o cara que saiu do submundo, né? Olha, cheguei, os caras da Nike querem assinar, Adidas, sei lá quem é, a Puma, o empresário do fulano de tal. Ele não fala, ele leva o empresário do fulano de tal. Mas ele esqueceu a vida dele, mas ele fala do fulano de tal, ele enche boca. Entendeu? Não pode. Você é você, cara. A gente precisa fazer um trabalho de futebol. A gente não pode estar aqui falando do outro, do fulano, do ciclano. Isso já foi. Você quer seguir ele como exemplo, né? É isso. Então, cara, você acabou tocando aí no assunto que realmente eu não posso brecar isso. Eu não posso falar. O que eu vou te falar um exemplo de um cliente, tá? O pai dele é um jogador diferenciadíssimo, moleque, da favela, aqui de São Paulo, de uma favela de São Paulo. O que aconteceu, Renatinho? Chegou os empresários de fora, deram dinheiro pro pai, bajularam o pai. Sabe o que aconteceu? O moleque começou a ganhar uma ajuda financeira de suporte de empresários de nome. O moleque, ao invés de evoluir, o moleque literalmente esqueceu de jogar futebol, cara. Esqueceu. Sabe o que aconteceu? Cadê esse jogador hoje? Fábio, Time grande. Eu vou te dar... Foi pra fora, o moleque foi pra fora, e eu falo porque eu tenho proximidade, né? Foi pra fora e todas as pessoas ao redor do moleque dando toque. Cara, você tá deixando de jogar, velho. Ele tava achando que ele tava garantido. Assim ele falava, entendeu? Não, eu tô com fulano, agora não tem como chegar. E deixou de jogar, sabe o que aconteceu? O cara levou ele pra Europa, não vingou, não aconteceu como era pra acontecer. Deixou ele, não parou de trabalhar com ele. Então, o que eu tenho visto muito também dentro do futebol, esse contexto aí para os pais até escutarem, o que tem de empresário de futebol não é brincadeira, né? E aí acaba o quê? Eu tô com fulano de tal, eu tô com ciclano tal, mas as pessoas que trabalham com fulano de tal e o ciclano, eles foram ali fazer o acompanhamento. Eles acabaram entendendo de futebol. Só que não trabalha a mentalidade do jogador. Entendeu? Não é fácil um jogador de futebol suportar isso que você acabou de falar. Da favela, né? Da onde sai o jogador de futebol, é de lá. É de lá. Né? Saiu o Kaká, saiu quem mais aí que eu posso te falar? O Oscar. Mas é bem pouco, esquece. A gente está falando você falou dos diamantes, os diamantes bruto mesmo, é muito aí. É muito aí. E a pessoa vai lá, fica tranquilo, hoje você não foi bem, mas a semana que vem você vai. Não tem conteúdo de futebol. Não sabe o que tá falando. Por que você não foi aqui? Por que você não faz 2? Né? É isso que eu estou dizendo. Então, a maioria dos empresários, eles fazem um trabalho com os melhores das competições. Os melhores estão aonde, Fábio? Em clube grande. Hoje, certo? Certo, tá lá. Os grandes já tá nos grandes. Os melhores, né? E aí, a pessoa não consegue passar uma visão dos conteúdos relacionados ao futebol. Né? Eu vou te dar. O garoto, né? E aí o garoto. Não é fácil, Fábio. Não é fácil. A gente tem sempre uma barreira, a gente tem sempre um processo. Também não é fácil você, que nem você viveu essa experiência que a pessoa é muito próxima sua, né? Recebeu o dinheiro. Aí você vai falar: não, eu não recebo porque tem outro projeto. O cara tá ali, é o dinheiro. De repente que o cara fala da vida dele. Mal ele sabe que aquilo não é nada. Se ele fizer 5 gols, 2 assistências, acabou hoje no futebol. E o Instagram também, né?
A minha época era futebol. A minha época, os caras no vestiário abriam o braço, o outro não abre o braço para mim, não. Não abre que eu vou te pegar. Então, vamos ganhar essa porra, vamos ganhar isso aqui. A gente precisa vencer. Então, não tem. Hoje, Fábio, eu vejo que muita gente que trabalha com um monte. Eu conheço bastante gente no futebol. Eles não têm o feeling, eles não têm o conteúdo para falar de futebol com o jogador. Abraça, ó, tamo junto, ó, fica tranquilo, amanhã é um outro dia. Ó, isso aí está mais claro que a água. Hoje é segunda, amanhã é terça. E assim vai a vida. Não é? As pessoas não querem se desgastar, né, Renatinho? Os caras querem só quer passar a mão na cabeça, esperando o moleque estourar por si só, e se não estourar... Então, é isso que eu fico vendo antigamente, pegando um pouco da minha época aí, não tinha o volume de empresário que tem hoje, né? Hoje tem demais, né? E aí, toda hora chega alguém querendo oferecer o serviço, falando coisas agradáveis. Então, por isso que o papel fundamental, o recado aqui é o seguinte, os pais que estão ouvindo aqui, né? Trabalhar a cabeça do garoto, trabalhar o desenvolvimento pessoal do garoto, e ele não deve, o empresário, quando chegar na carreira dele, vai chegar para ajudar e somar. Mas ele tem que levar em consideração o seguinte, se ele não render dentro de campo, ninguém vai conseguir ajudá-lo. Sim, sim. Fábio, a gente às vezes se pega com um monte de questões, sabe? A coisa é bem simples. O garoto ele tem que ter essa responsabilidade pausadamente, entendeu? Não precisa ter todas essas coisas que as pessoas querem fazer, pô, né? Principalmente também essa exposição da mídia. Isso aí também atrapalha um pouco, sabe? Assim, né? Eu não sei se... Eu não gosto muito dessa... Porque quanto menos o telefone tocar e menos curtição a pessoa tiver, menos papagaiada, como eu vou falar a linguagem do futebol, mais foco ele vai ter dentro do futebol. Né? Eu não estou aqui para falar com o empresário, tal. O empresário vai aparecer, o empresário é figura no futebol há todos esses anos, né? Mas eu não gosto dessa exposição, né? Porque o cara começa a se desfocar daquilo que ele pode, que ele vai dar, que ele vai ter o alicerce para a família toda dele. Então, eu fico muito preocupado com essa... Está enxurrilhando de coisa na cabeça do cara. Agora tem essas mídias também. Falando agora um pouco de futebol do interior aí, né? Você estava fazendo um trabalho do Monte Azul e você acompanha muito futebol do interior. Quais são as vantagens dos pais, do garoto começar no time do interior? Fala um pouquinho sobre o cenário do interior, os desafios e os benefícios. Ô, Fábio, a vantagem é do interior. Eu conheci ali o Monte Azul em 2008, 2009, através de uma pessoa chamada Luizão, né, que indiretamente eu ajudei ele aqui dentro do Corinthians e levamos 5 jogadores, um deles lá teve uma ascensão maior, que foi o Fabrício. Teve na Portuguesa, no Inter, Palmeiras, né? Essa vantagem que tem é que a pessoa, que nem a cidade de Monte Azul, ela tem 18 mil habitantes, então a pessoa chega lá, ela não gosta da cidade, né? Por quê? Lá não tem um barzinho, lá não tem, né? Lá tem a cidadezinha de 18 mil habitantes que todo mundo sabe quem é quem. Então ele acaba tomando café, futebol, almoçando futebol e jantando futebol. Então, acaba-se tendo alguns êxitos. E nessa minha estada lá, eu acabei fazendo em 2 períodos lá a base.
né? E uma delas saiu o Vitor Bueno, que era o meu 10 lá, na época, e o Iago, que ele foi vendido ano passado para a Alemanha. Então eu estou falando de um trabalho de 7 anos atrás. Você me perguntou qual que é a vantagem. É de tomar café futebol, almoçar futebol e jantar futebol. E você tem mais chances de aparecer para o futebol, né? Esse trabalho desse ano no Monte Azul, que eu peguei andando, né? Todo o mérito desse trabalho é o presidente Cardoso, né? Que acabou me ligando, ao dono do clube chamado Hugo, né? E a peça fundamental que foi contratada foi o Luciano Dias. E eu vou dar aqui, até aprofundando nesse assunto, alguns detalhes de bastidores, né? Eu conheço o Luciano Dias, que ele foi um zagueiro, Grêmio, Corinthians, ele foi campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, eu acho, brasileiro. Ele jogou na Bélgica, enfim. Chegou lá, o grupo era muito jovem. Então, nós éramos um grupo de pessoas que cada um pegou uma cota, né? E cada um ali ajudou o Monte Azul a montar o time. E chegamos até aí, classificamos, saímos aí pro... Mas há um detalhe que o Luciano Dias conta, que é pro jogador, que é o seguinte: fulano de tal, eu precisava falar com você. Aí o menino, ele entra aqui, né? Ele entra... Pois não, professor. O cara tem 20 anos, 21 anos de idade, não tem certa bagagem no futebol. Aí ele falava assim: ó, daqui, dessa porta que você entrou para cá, é comigo a história. Eu não quero saber se o teu empresário é fulano, ciclano, beltrano. Ele não vai fazer você jogar aqui. Ele não vai fazer você andar. O que vai fazer você ter sucesso é você trabalhar, meu filho. Eu não tenho sacanagem nenhuma com ninguém, não tenho conchavo com ninguém, rabo preso com ninguém. Certo? Então você vai, a partir de hoje, trabalhar diferente. O que eu pedi para você fazer, você vai fazer. Uma coisa eu vou te falar: a oportunidade tua vai chegar, se você realmente me provar que você quer. Resumindo, Fábio, que faltando 5, 6 rodadas, esse garoto virou titular e hoje já está pensando em outros voos, né? Ainda não consolidou, mas pelo menos para ele mesmo, o Luciano vai seguir a vida dele, né? Ele entendeu que o empresário, ele me coloca para jogar. Vai trabalhar, rapaz. Vai trabalhar. Pô, entendeu? 1 hora ele vai jogar aqui, o empresário vai lá, conversa com o diretor, fica entendendo, passa jogando, mas não para de trabalhar. Pronto. Então, esse ano a gente acabou ali fazendo esse trabalho. Esse trabalho foi um trabalho bacana. Espero continuar lá o ano que vem, né? A gente já está se falando para arrumar um grupo melhor e quem sabe. A vantagem do interior é essa. Que vamos supor, um menino aí que tem 18, 19 anos, que jogou pouco e tal, vai lá, a gente pode, não no campeonato, não. Aí o nosso grupo não consegue fazer isso, porque tem um pulso que é o treinador, tudo tem que passar pelo treinador, é ele que tem que dar o aval, é ele que tem que contratar. Eu não contrato ninguém, tá, Fábio? Posso indicar alguém, eu não contrato. Por quê? A responsabilidade de um time, no dia a dia, nos 90 minutos, quando joga em campo, é do treinador. Então eu respeito toda essa... Eu indico o jogador lá, né? Inclusive, esse ano eu levei um menino chamado Kevin, que veio... As coisas para ele, infelizmente, não correram bem, ia na Grécia, tinha uma carreira muito promissora lá, o time caiu, ficou devendo lá, né? Ele acionou a FIFA e depois ele saiu do empresário e me ligou e eu acabei ajudando ele lá. Mas ajudei ele lá, Fábio, ele chegou lá e ninguém conhecia o Kevin. E eu estava lá dentro, eu fazia parte do contexto. Ó, põe o meu jogador aí. Não é assim não. Vai lá, Kevin.
Fica lá uns dias para eles te olharem. Por quê? Ficou muito tempo na Grécia, ninguém viu os números. Ele só fez a base no Mirassol. E pronto, ele chegou lá por quê? Ele corria dia sim, dia não, 5, 7, 8 quilômetros. Chegou lá, Manteve, né, Renatinho? foi o destaque da Série A2. E mesmo assim está na luta ainda. E é assim a vida. Não. Renatinho, o papo bom passa rápido, irmão, vai Passa dar uma rápido hora já demais. de. E aí já jogo a live vai ser interrompida. A gente tem aí 30 segundos, cara, né, pra gente poder falar. Primeiro, te agradecer, o papo foi show de bola, com certeza muitos pais, que a maioria aqui que estão aqui, pai, garotos, se forem inteligentes, eles vão aprender com tudo que você falou. Se quiser dar mais a última palavrinha, tem 20 segundos. Pô, cara, te agradecer, né, Fábio? Você aí, aos poucos, você vai fazendo uma diferença, queira ou não queira, é uma diferença, entendeu? É uma diferença a gente poder falar de futebol, né? Tio, falta 7 segundinhos, acho que Eu te agradecer todo mundo aí, um beijão.